Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com Toda Mulher. Nosso tema de hoje é alcoolismo feminino. Doutora Cláudia, eu queria que você diferenciasse para a gente essa pessoa, né, que sofre dessa síndrome, dessa doença do alcoolismo. Como é que a gente pode perceber que essa pessoa tem esse problema, né? Como é que se diferencia uma pessoa que bebe socialmente da pessoa que é alcoolista? Existem critérios, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela, para classificar, para você conseguir fazer um diagnóstico. Então, aquela pessoa que tem um estreitamento do repertório, o que é isso? No início, a pessoa começa a beber com uma certa flexibilidade de horários, vários tipos de bebida. Então, ela tem uma flexibilidade. Com o avanço, né, com a continuidade desse consumo, ela começa a estreitar isso. Então, ela fica com um padrão mais rígido desse consumo. Então, ela passa a beber com mais frequência, ela vai beber qualquer tipo de bebida. Então, isso vai havendo um estreitamento. Um outro critério é a saliência do bebê. O que é isso? Com esse estreitamento, o álcool passa a ser uma prioridade. Então, a pessoa também pode beber em situações onde antes ela não faria isso. Pode beber no trabalho, pode beber em situações que não convencionais, vamos colocar assim. Outro critério também é o aumento da tolerância. O organismo ele começa a se adaptar àquela quantidade do álcool. Então, a pessoa precisa aumentar o consumo para se sentir, vamos dizer assim, equilibrada com aquela quantidade não é mais suficiente. Então, ela precisa estar sempre aumentando o consumo. E isso também é um fator importante, porque cada vez que ela precisa aumentar, né, isso aí vai contribuir para que ela desenvolva esse alcoolismo. Um outro critério é o aparecimento de sintomas de abstinência. Isso aí, esse critério, ele já costuma aparecer em graus mais severos de alcoolismo, mas esses sintomas também eles podem ser mais leves, né? Porque conforme o álcool vai saindo do organismo, após uma interrupção, a pessoa vai dormir, né? O álcool está sendo eliminado. O que pode acontecer? De manhã, quando essa pessoa acorda, ela pode ter alguns tremores, desde tremores bem fraquinhos até tremores mais severos de extremidade, dor de cabeça, sensibilidade à luz, mau humor, irritação e até sintomas graves, né, que pode chegar até a necessidade de uma internação. Um outro critério seria o alívio desses sintomas com a ingestão do álcool. Então, essa pessoa, quando ela percebe que o álcool está sendo... existe uma baixa concentração de álcool. Então, ela precisa beber mais, né? Precisa ou começar a beber para ela ter aquela sensação de que esses sintomas eles diminuem ou até eles cessam. Um outro critério é aquela sensação subjetiva da necessidade de beber, né? É uma pressão psicológica, eu preciso beber, é a fissura, aquele desejo forte, intenso. E o último critério é a reinstalação da doença
né, dos sintomas, se após ela pode ficar anos sem beber. Se ela volta a consumir o álcool, ela não vai voltar lá para o início da fila, né? Ela não vai ser um bebedor social. Ela vai abrir o quadro novamente. Então, ela vai voltar naquele padrão que ele parou, né? Ou ela. Então, esses critérios, se quando o profissional vai investigar, né? Se no período de 1 ano da vida dessa pessoa, de 1 ano para trás, né? Desde o dia da consulta, se nesse ano apareceram pelo menos 3 desses sintomas, a gente já pode fechar esse diagnóstico que essa pessoa ela é portadora do alcoolismo. Aí a gente vai ver, né, como é que está a gravidade desses sintomas. Né? Porque aí por isso que eu estou falando, que não é só dizer se é alcoolista ou não, mas que nível que está esses sintomas aí. De uma forma geral, as pessoas acabam associando muito a bebida alcoólica, né, o ato de beber, com relaxamento, né? E isso acaba incentivando muito as pessoas a utilizarem bebidas alcoólicas. Como é que vocês veem essa situação? A gente tem visto até uma campanha para tentar reduzir até a venda de bebidas alcoólicas nesse momento de pandemia. Vocês apoiam essa iniciativa? Eu falo até pelo coletivo, é lógico que a gente apoia, né? Porque a gente sabe da gravidade de tudo isso. E em relação a você falar, porque eu bebo, porque eu vou relaxar. Eu preciso beber para dormir, eu preciso beber para esquecer meus problemas. Então, a pessoa vai dando um poder para o álcool, né, como se ele fosse aquele anestésico. Né? E conforme o álcool vai dando essa resposta positiva para essas questões, o que essa pessoa faz? Ela vai voltar, a tendência é voltar, né? Porque está tendo um alívio para esses sintomas. E a gente também não pode esquecer que existem comorbidades, né? Geralmente, é muito comum a gente ver pessoas que, além da dependência química, ela tem outro transtorno. No caso de mulheres, é muito comum que a dependência do álcool venha como até um anestésico, como substituto para aliviar uma depressão, um transtorno de ansiedade, um estresse pós-traumático, abuso que essa mulher sofreu. Então, acho que a gente chama de comorbidade, né? Vem junto. Então, não é só para relaxar, mas também porque a pessoa, a mulher, sem ter essa noção, o álcool ele entra para aliviar algum tipo de transtorno, né? Só que não alivia. Ela só pode aliviar até no momento, mas a tendência, né, conforme o alcoolismo ele vai progredindo, é que você piore esse quadro anterior. E, Graziela, vocês têm feito essas reuniões a partir do coletivo, né? Eu queria que você falasse também quais são as outras ações que esse coletivo pretende realizar durante e também pós-pandemia. A gente hoje tem esses grupos que eu te falei de WhatsApp, eles ficam abertos de 9 da manhã às 11 da noite, com algumas alcoolistas voluntárias. Então, se alguém estiver passando por uma crise, com uma fissura muito grande, com muita vontade de beber, elas pedem ajuda ali, a gente liga para elas na mesma hora. Elas também interagem nesses grupos, fazendo partilhas, falando das vitórias, né? Falando do só por hoje, né? A gente usa muito os 12 passos de Alcoólicos Anônimos e outras ferramentas também. A gente tem 2 reuniões, como eu falei, que são as terças e sextas das 20 às 22. Nessas reuniões, ao final delas, a Cláudia
passa algumas orientações e algumas tarefas. Elas não têm obrigação de participar, tá? Nada ali é obrigar, elas não são obrigadas a nada. Apenas elas precisam ter esse desejo de não beberem mais, de evitarem, como o Alcoólicos Anônimos diz, o primeiro gole só por hoje. A gente tem happy hour, então uma vez por mês a gente faz um happy hour não alcoólico, isso tudo online, comemorando as aniversariantes do mês, comemorando a sobriedade das que estão conseguindo se manter sóbrias. Esse mês mesmo a gente fez e comemorou o aniversário de uma brasileira que mora lá na Califórnia. Ela estava conseguindo pela primeira vez ficar 15 dias sóbria e era aniversário dela de vida, né? de nascimento, então foi muito bacana, teve bolo, teve parabéns, a gente dançou, porque a gente gosta de mostrar que a gente consegue ser feliz sem precisar do álcool, né? O nosso coletivo está se estruturando para se transformar numa associação ou numa ONG, então a gente busca parcerias com psicólogas, psiquiatras, clínicas, né? Tem alguns casos graves que a gente vem procurando parcerias para internação, mas o nosso desejo é que a gente consiga financeiramente algum apoio para que a gente consiga ajudar mais essas mulheres, né? Hoje, com 4 meses, a gente fez agora dia 24 meses como coletivo, e já são quase em torno de 160 mulheres, né? Precisando de ajuda psicológica, precisando de ajuda de psiquiatra, precisando de internação, né? A gente precisa de outras alcoolistas, que elas não necessariamente precisam sair do anonimato, mas que tenham um tempo de recuperação, para que nos ajudem nesses grupos, né? Cada alcoolista que entra tem uma madrinha, sabe? Que ajuda, né? Como tem a madrinha em AA, a gente chama as nossas alcoolistas de girassóis e nós temos as jardineiras, que são as alcoolistas com um pouquinho mais de experiência, que vão regando ali, ajudando essa girassol a sair dessa dor, né? A conseguir viver um dia de cada vez sem o álcool, né? Então, a gente também busca esse apoio. A nossa ideia é fazer encontros presenciais, assim que essa questão do isolamento da pandemia acabe ou melhore, né? Mas que a gente possa fazer encontros presenciais com ela, né? Então, no Rio de Janeiro já tem um grupo de mulheres alcoolistas se organizando para fazer um encontro presencial no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte e em Salvador, que são os estados onde a gente tem maior concentração de mulheres sendo acolhidas pelo nosso coletivo. A princípio, é isso. Tá ótimo, Graziela. Parabéns pelo trabalho de vocês, Graziela, doutora Cláudia também. Eu espero que vocês consigam continuar ajudando cada vez mais mulheres a passar por esse problema e a enfrentar esse problema de frente. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Obrigada a vocês aí, tá? E obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Se quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher.